Segundo Reis 6, de 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, um machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Todos nós queremos crescer, né? Uma criança nasce, tem que crescer. Se uma criança não crescer, precisa de médico, precisa ser atendida, precisa de um atendimento adequado. A necessidade do crescimento é evidente. Cresce. Isso se aplica em tudo na nossa vida. Precisamos crescer. Na nossa vida estudantil, as pessoas têm que ir vencendo as etapas. Na vida profissional também. Cada um precisa buscar e conseguir aquilo que deseja. Vai trilhando um caminho vitorioso, abençoado, favorável. A gente precisa crescer. Na vida ministerial, na vida eclesiástica também, a igreja, ela precisa crescer, é natural o seu crescimento, é necessário que cresça. Quando alguém se converte, é uma festa. Jesus chegou a dizer que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Olha que lindo isso. Então por quê? Porque é o crescimento que acontece. Nós precisamos buscar em todas as áreas da nossa vida crescimento. Aqui nesse texto nós vemos aqui Eliseu e a escola de profeta. Naquele tempo já tinha as escolas teológicas. No caso aqui era a escola de profetas. Os profetas, a pessoa estava ali sendo preparada, sendo treinada, sendo abençoada para servir a Deus de uma maneira melhor. Havia uma necessidade grande para isso. E no texto, é interessante esse texto. Muitas vezes a gente fica só no machado que caiu na água e Eliseu, pela graça, obrigado, fez flutuar. Mas o texto, ele é muito mais rico do que aconteceu o salvamento aqui desse machado. Os discípulos estavam ali, olha, discípulos dos profetas, foram a Eliseu. Eliseu chega, nós vemos aqui que depois daquela cura do leproso, né, Naamã, houve a cura, e o servo principal do Eliseu, Geazi, foi lá e mentiu, tentou pegar algum dinheiro, algumas vestes, algum ouro, e se deu mal. O Naamã foi curado da lepra e ele ficou leproso. Olha que situação grave. Mas ele saiu. Essa é uma realidade. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Mas Eliseu volta para o lugar onde ele tinha ali os seus discípulos, pessoas valiosas. E os discípulos falaram com ele: eis que o lugar em que habitamos contigo, esse lugar que nós estamos sendo preparados, é estreito demais para nós. A casa está apertada, o local aqui não está bom.
a gente está muito junto, nós precisamos melhorar isso aqui. E aí disseram: vamos, pois, até o Jordão. Não estavam longe do Rio Jordão. E disseram: tomemos de lá, vamos pegar cada um de nós uma viga e vamos pegar lá junto ao Jordão e construir um lugar maior, melhor, para que habitemos. O Eliseu falou: podem ir até lá. Mas um deles falou assim: mas nós gostaríamos que o Senhor fosse conosco, né? Que gostaríamos de contar contigo, né? Na empreitada. Ele falou: irei. O Eliseu era uma pessoa de poucas palavras, mas as palavras eram sempre positivas. Aí o Eliseu foi com eles chegaram ao Jordão e começaram a cortar madeira para fazer uma habitação ou um local onde eles poderiam ficar maior. E quando eles estavam ali cortando aquela madeira, derribando um tronco, diz a palavra, o machado, ele estava com o machado ali, tão necessário para aquele momento, o machado caiu na água. E quando caiu na água, um gritou: ah, meu Senhor, era emprestado, eu tinha emprestado esse machado. Aí hoje você podia pensar: puxa, o machado vai lá e compra. Naquele tempo não era tão comum isso, você conseguir. Esse tipo de ferramenta hoje é comum, naquela época não. Perguntou o homem de Deus, Eliseu: onde caiu? Aquele servo mostrou o lugar. Eliseu foi lá, cortou um pedaço de madeira, um pedaço de pau e lançou ali, onde ele falou. Pegou o pau, lançou. O normal daquele pedaço de madeira é flutuar, né? O normal era afundava e já voltava. E Eliseu cortou aquilo, lançou. E quando aquele pau caiu na água, o machado flutuou. A madeira flutuar era normal, o machado de forma alguma. O machado é pesado, né? Ferro ali. Então, estava lá no fundo do rio. E ele joga ali uma madeira, isso é unção de Deus. O Eliseu tinha coisas assim na vida impressionante. Ele joga aquele pedaço de pau e o machado sobe. O machado sobe. E fez flutuar o ferro apareceu ali flutuando. E o Eliseu, e disse o Eliseu: levanta, vai lá e pega, estende a mão. Estendeu a mão e tomou. Interessante esse texto, né? Parece uma historinha boa para a criança, mas ela é melhor ainda para nós. Uma história boa para nós meditarmos nessa noite. Com base no texto, vamos meditar. Vai dar certo. Vamos ver aqui, nós vamos meditar. Aí, ó. Diga-se, uma visão de crescimento da igreja. Mas eu quero que você aplique também na tua vida. Eu estou enfatizando a igreja porque o pastor pensa na igreja muito. Mas você pode ir aplicando aí no trabalho, nos estudos, vai aplicando. Nós temos uma boa visão de crescimento. Aqui nós vemos alguém com uma visão de crescimento. Queria crescer, queria desenvolver. Eles estavam abençoados juntos, mas eles queriam mais. Eles queriam um lugar mais espaçoso, no qual eles poderiam receber outros discípulos. E haveria ali um crescimento espiritual e também ministerial. A igreja deles precisava crescer ali. Era isso que o Senhor queria naquele momento. Então vamos ver lá e aplicar para nós. Uma visão de crescimento da igreja. Diga assim: precisamos ter uma visão de empreendedorismo e crescimento. Disseram os discípulos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E ele falou: ide. Então nós precisamos ser empreendedores,
Precisamos desejar crescimento. Na vida e fora, se uma pessoa não deseja isso, não dá. Quando você encontra alguém assim, acomodado demais, você pode saber que aquela pessoa não vai dar conta de fazer nem o que está consigo. Então nós precisamos sempre ter uma visão de empreendedorismo e crescimento, empreender e fazer. Tem pessoas que têm poucos recursos e conseguem muito. Tem pessoas na vida e fora, começa a empreender, começa a projetar, daqui a pouco você encontra a pessoa e fica impressionado. E diga assim, como é que você conseguiu isso? Conseguiu por causa da visão. Tem pessoa que enxerga o que ninguém está enxergando. Entendeu? Tem gente que enxerga pouco, tem gente que enxerga muito, né? O Walt Disney, ele passou por um lugar lá nos Estados Unidos, onde muita gente passava, e todo mundo passava ali, e via ali aquela montanha subindo, tudo aquilo ali grande, muita gente ia lá, tirava foto, né? Vamos aqui, que bonito. Outros passavam, não davam uma grande importância. Alguém dizia, isso aqui é um lugar que é só para turismo mesmo. Ele passou, ele viu a Disney. Ele olhou para aquilo ali e viu o maior parque infantil do mundo, naquela época. Ele enxergou. Eu imagino que quando ele falou para alguém, olha, eu vou fazer um parque infantil enorme. Aí alguém falou, você vai fazer onde? Naquele local. Não, naquele local não tem. É lá que vou fazer. E o mundo inteiro vai para lá. Por quê? Porque ele passou e ele teve uma visão de crescimento. Ele falou, eu vou empreender aqui. Eu vou fazer. Eu posso fazer. Eu posso ir além. Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos crescer. Isso não é vaidade. Isso é o natural da vida. A gente querer crescer. Desejar o crescimento. Desejar melhorar. Você tem uma casa, como é o caso, você pode desejar aumentar. Ou conseguir uma casa maior, melhor. Você tem um carro, daqui a pouco você quer um carro melhor. Mas é natural na vida. Dentro da tua casa, você vai melhorando o que está dentro da casa, né? Você vai no lugar, você tem condições, você vai fazer isso. Em cada área da vida, na igreja não é diferente. A gente tem que ser empreendedor, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, e nós temos que amar as pessoas que precisam. Essa visão de crescimento implica na igreja da gente amar o pecador. A pessoa está lá fora, está perecendo, está sofrendo, e nós temos a palavra da reconciliação, nós temos a palavra da bênção, nós devemos estender a mão e abençoar. Você deve olhar para o teu vizinho e jamais pensar, esse é um vizinho ímpio. Alguns olham e falam, vizinho ímpio. O outro olha e fala, vizinho que nunca vai se converter. Aí aparece alguém abençoado e fala, vizinho com cara já de presbítero. O vizinho canta lá do lado, né? E aquelas músicas do mundo. Aí está um crente ali do lado incomodado, né? Fica incomodado com aquilo, implicando, né? Tem alguns que ouvem a música e falam assim, olha, vai dar um bom ministro de louvor. É tudo uma leitura. Qual que é a leitura? A gente pode ter uma leitura muito baixa. Você pode olhar para as pessoas e apequená-las aos teus olhos. Você pode olhar para qualquer coisa e fazer aquela coisa ser menor do que é. Mas você pode ver uma coisa boa. Alguém está cantando ali e fala, olha essa voz aí, lá na igreja vai dar certo, vai ser bênção. Vai ser bênção. Então, nós temos que ter uma visão de bênção. Na igreja, você conhece alguém? Manda mensagem, fala, vamos lá, quarta-feira aqui está sendo uma bênção, porque nós estamos orando por vitória. Alguém está precisando de uma vitória, você fala, olha, vamos lá que você vai ter a vitória. Vamos para lá que a vitória é certa. Mas como é que eu posso ter certeza? Não, para você ter certeza, você vai comigo. Mas olhe para a pessoa da melhor maneira possível. Agostinho,
lá no terceiro século, era um homem problemático. Ele era boêmio, Agostinho. A mãe dele era uma cristã autêntica. E a mãe dele orava por ele. Os anos iam passando, Agostinho saía. Acabava o dia, começo da noite, ele saía. Ele gostava da noite. E ele ia para a noite. E ele ficava na noite. Ficava a noite inteira. Ele é boêmio, bebia e fazia e voltava. Anos e anos e anos. Eu acho que muita gente olhava para ele e falava assim, um imprestável. Alguém sem valor. Alguém que não vai dar nada na vida. Ou melhor, não deu nada na vida. A mãe orava e pensava, vai ser um grande homem de Deus. Vai ser um homem, vai ser um escritor. Vai ser um grande teólogo. E ele se tornou um dos maiores teólogos da história. Preste atenção, é tudo uma questão de uma visão. O que você está vendo? A gente vê coisas e a gente faz aquilo ali ficar ruim. Olhe para as coisas, olhe para as pessoas e veja o melhor. Nós temos que extrair o melhor das pessoas. Nunca julgue uma pessoa pelo que você está percebendo. Olhe para a pessoa e enxergue o melhor. Olhe para onde você está e enxergue uma grande possibilidade. Visão de crescimento. Você pode ser um empreendedor de sucesso. Você pode fazer coisas que não imaginava fazer. Aumente aí a casa. Aqui eles queriam aumentar, eles queriam crescer. Eles tinham gratidão pelo que possuía, mas não estava acomodado. Tem gente que se acomoda. Tem pessoa que ele vai bem até a altura da vida, trabalha, fala, já trabalhei mesmo, está bom, está tudo bom, ele vai ficar ali, de repente vai só perder o que conseguiu. Nós precisamos ter a visão através de um farol alto. Você tem que olhar bem lá na frente e começar a largar as tuas estacas, amém? Vai alargando essas estacas aí, acredita naquilo que você pode fazer, acredita, tenha uma visão de crescimento. Vamos lá, uma visão de crescimento da igreja. Diga assim, precisamos contar com pessoas com a mesma visão de crescimento. Disse um, serve-te de ires com os teus servos. E ele falou, irei, eu irei. Primeiro momento, os servos só pediram autorização para tentarem crescer ali, fazer algo maior. E agora, eles vão pedir para o Eliseu estar junto. O Eliseu já estava com uma certa idade, iria ajudar a cortar madeira? Não, mas o Eliseu era um homem muito abençoado. Ele tinha uma visão interessante. Ele sabia enxergar o que muitos não conseguiam fazer. Então ele falou, você não dá para você ir com a gente. Eles sabiam da visão do Eliseu. Então nós precisamos aprender a contar com pessoas que têm a nossa visão. Você precisa pensar nisso. Você quer fazer uma coisa relevante na tua vida? Conte com pessoas que têm a mesma visão. Se você vê alguém muito negativo, tem pessoas que se você contar um plano, ele põe fogo no teu plano, mas não é fogo é para destruir. Tem pessoas que você conta assim, eu vou colocar ali um novo comércio. A pessoa fala, olha, naquele lugar ali, o último que colocou faliu. É um ânimo total. Sei não, hein? Aí o outro falou, não, o tempo está melhorando, eu vou fazer isso. Olha, essa pandemia, eu estou achando que ela vai voltar com tudo. Tem gente que já mata os outros com a pandemia. Então, tem pessoas que você não dá para contar. Não é contar só com a presença, você não deve contar o que vai fazer. Tem gente, tem pessoa que sempre te joga para baixo nos teus sonhos, não fale, não. Se for parente, desvia mais ainda do parente. Parentão está ali, né? Tem parentão, né? O cunhado vai chegando, não conta não. Chega lá domingo para o almoço, conforme a pessoa que tiver à mesa, você não conta tudo não.
né? Fala algumas coisas e ponto. Nem coloca ponto e vírgula, coloca ponto, termina aquilo ali. Porque tem pessoa que não acredita. E o pior é que a pessoa não acredita e quer fazer você desacreditar nos teus próprios sonhos. Então a gente, para conseguir crescer, nós precisamos contar com aquelas pessoas que estão animadas. Tem gente que você fala, vamos fazer isso, a pessoa fala, vamos. Quando a gente foi fazer esse templo aqui, eu tinha uma estratégia, eu não falava com todo mundo, não. Tinha pessoa que perguntava, como é que vai ser o templo? Eu falo, surpresa, que senão a pessoa estraga com os olhos. Surpresa, ficou bom, né? Está ficando isso aqui. Olha, daqui a pouco isso aqui vai estar perfeito. Mas é assim que funciona. Então o que a gente tem que fazer? Contar com a ajuda de pessoas. Ninguém faz nada sozinho na vida. Nós estamos aqui, eu, demais pastores, presbíteros, líderes, nós vamos conseguir? Não. Uma das coisas que me deixou feliz demais, que eu marquei aqui a data para a gente entrar, né? Marquei data, marquei batismo, marquei tudo assim. Aí o pastor dizia, estava pastor, não vai ser fácil não, né? Eu falei, vai dar certo. E nós contamos com pessoas, irmãos. É impressionante aqui. Eu chegava aqui, eu não sabia se eu ficava um pouco aqui ou ia lá no outro. Tinha uma equipe trabalhando aqui, outra lá no outro. Lá eu ia mais, que tinha mais comida lá. Eu acho que as pessoas estavam despedindo. Chegava lá, parecia bolo, que é uma coisa dura ficar comendo bolo com café, né? Aqueles bolo doce, assim, é desagradável, mas a gente comia uns 3 pedaços. Mas quando chegamos no tempo que podia não dar certo, aí que deu. Os 2 últimos dias, irmãos, era uma caravana. Gente que eu nem imaginava estava aí carregando e carretinha para lá, e a coisa vai. E alguém chegava para mim, vai dar certo, vai dar. Batistério vai sair. Falei, já saiu, já estou vendo as pessoas mergulhando. Mas falta um monte, vai dar certo. Irmão, nós temos que contar. E tem pessoas que vêm e animam a gente. Na tua vida é assim também. Procura gente animada. Eu estava contando o testemunho da 10ª e pregando fora. O pessoal aqui é de uma cooperação ímpar. Pessoas que estão juntas. Cada uma faz uma coisa diferente. Cada uma está habilitada para um tipo de atividade. Então conta. Na tua vida é assim. Conta com alguém. Alguém que é animado, reparta os teus sonhos. Se encontrar alguém animado, faça isso. A pessoa tem que ser animada. Aquela pessoa muito negativa não conta nada, não. Se a pessoa perguntar, você fala, estou com sono, eu vou dormir agora. Estou falando sério. Tem gente que desanima o mais animado dos seres humanos. Mas procura. Se aproxima de alguém que está animado. E você vai conseguir aquela visão de crescimento, compartilhar. Você precisa compartilhar a visão. Você não vai fazer sozinho, não. A gente precisa de parceria o tempo todo. Cooperação. Nós trabalhamos em conjunto. Amém? Uma visão de crescimento da igreja. Diga assim, precisamos usar ferramentas adequadas para o crescimento. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Cortaram o quê? Tinha que ter um machado. Eles tinham que arrumar ali. Alguém, vamos lá para o rio. Mas nós não temos com o que cortar. Foram atrás de alguém, e alguém tinha um machadinho e falou assim, dá para emprestar? A pessoa falou, dá, mas traga de volta, né? Vai e volta. Então a pessoa foi, e tinha um machado, um estava cortando, o outro vinha e cortava, é assim que funciona. Cada um estava ali fazendo a sua parte. Precisava de ferramenta, não dava para construir ali. Ferramentas adequadas. E uma das ferramentas que estava usando era um machado, precisava de um machado. Outras coisas precisava também. Para fazer aquela obra crescer, precisa ter as ferramentas adequadas. Naquele caso era um machado. Eles precisavam construir, né? Não dava para fazer tudo no braço, não dá, a gente na nossa força, a gente não vai conseguir, a gente precisa muitas vezes do poder de Deus. Ferramentas. Se você quer crescer, precisa ter as ferramentas adequadas.
Na tua vida profissional, você tem que melhorar, você tem que fazer um bom curso, você tem que aprimorar, você tem que se inteirar. Lá na escola, você tem que estudar, fazer. Você quer ser um advogado, você vai ter que estudar para tanto. Quer ser um médico, um engenheiro, assim por diante, você vai ter que se esforçar. Você quer ser um professor, não dá para chegar na sala de aula e falar: sonhei em ser professor, agora vou dar aula. Não, você tem que passar por estágios até chegar. E usar as ferramentas, usar aquilo que vem à tua mão de forma adequada. Na igreja, as grandes ferramentas, o poder é de Deus, mas nós somos as ferramentas do Senhor. De vez em quando alguma ferramenta cai na água, mas Deus faz flutuar. Mas nós precisamos estar nas mãos de Deus. Cada um de nós tem uma utilidade ímpar. Você não tem ideia da tua condição, da tua capacidade. Você pode muito mais do que imagina. Se você começar a fazer uma coisa, você vai ver que consegue. Pastor, eu estou na igreja, eu até gostaria de ser útil, mas eu não consigo fazer nada. Você pensa que não consegue. Você pensa que não consegue. Nós estamos aí com planejamento de um trabalho junto aos ministérios. A Luciana está liderando esse projeto. Nós precisamos levantar vidas em cada área da igreja. Vidas com santidade, vidas com compromisso, mas vidas dispostas. Nós devemos nos apresentar diante do Senhor e nos deixar usar. E usar aquilo que é possível e também aquilo que é necessário. Para você empreender, você precisa pensar: o que eu vou precisar? Busca aquilo que vai fazer a diferença do teu projeto. Busca aquilo que será bênção para a tua vida. Busque aquilo que é bom para aquele empreendimento. Na igreja vamos unir as nossas forças. Se nós estivermos sempre juntos, ninguém segura. O diabo vai derrubar, dois pode derrubar, uma multidão ele não consegue. Nós juntos nós somos mais. Diga assim: nós juntos nós somos mais. Nós podemos. Eu sonho em abençoar essa cidade, irmãos. Eu sonho, e nós temos promessas por meio de pregadores que através daqui abençoaríamos o Brasil. Vamos acreditar, vamos ser bênção, vamos ser diferentes, vamos nos deixar usar, vamos colocar as nossas vidas à disposição do Senhor, e o Senhor vai nos ungir, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai manifestar a graça necessária para que realizemos tudo aquilo que Ele quer que façamos. Uma visão de crescimento da igreja. Diga assim: precisamos compreender que acidentes de percurso acontecem no processo de crescimento. Estou quase terminando. Versículo 5: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Tem hora que o machado cai, né? E ele gritou: ai meu Senhor, era emprestado. Estou com a vida complicada. Era emprestado. Que na verdade tudo nesse mundo é emprestado mesmo, né? Tem coisa que cai. Você está fazendo, está indo bem, estava cortando ali, estava indo bem, de repente caiu o machado. E caiu o machado ali implicava em parar a construção, ou a preparação da construção. Felizmente perdas acontecem, na tua vida também é assim. Você está indo bem, tem um prejuízo. Está indo bem, um ladrão rouba ali um negócio teu. Está indo bem, cai, quebra, derruba, o carro, o motor vai fundir. É assim que acontece. Acidentes de percurso, a gente também tem perda. Na igreja está a gente animada, de repente aquela pessoa que você está contando já não está junto. Acontece. O machado afundou. Tem hora que o machado afunda, mas quando o teu machado afundar, clama a Deus que Ele vai fazer ele se levantar. Se a tua vida está sendo prejudicada por algo, acredite,
Para tudo tem uma solução. Tem vez na vida que a gente pensa assim: não vai dar nada certo, a minha vida está indo de mal a pior. Tem pessoa que perde algo na vida e pensa que a vida acabou. Não acabou, amém? Você teve uma perda nos últimos tempos, Deus vai fazer você dar a volta. Aquilo caiu na água, Deus vai fazer flutuar. Essa perda será transformada em vitória ali na frente. Esse prejuízo será suprido. Nosso Deus é um Deus supridor. Ele é um Deus que tem a saída. Muitas vezes Ele pergunta: o que está acontecendo? Você fala: caiu o machado. Ele vai lá e faz flutuar. O que Deus precisa fazer flutuar na tua vida para você decolar, para você crescer, para você empreender? Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus. Deus é um Deus de poder demais. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar a mensagem. Uma visão de crescimento da igreja. Diga assim: precisamos recorrer ao extraordinário de Deus quando chega ao fim os nossos recursos para o crescimento. Eu acho que eu nunca fiz uma divisão tão longa, fiquei até cansado de ler a divisão. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu a mão e levantou. Amém? Eu vou encerrar com isso. Tem hora, irmãos, que a gente está fazendo as coisas e os nossos recursos não dão conta. Você está empreendendo lá na tua vida profissional, em outras áreas, e chega num ponto que não dá mais. A tua família estava indo bem, parou de ir bem, tem um problema ali, o filho foi para um lado, a filha para o outro, não deu mais certo. Você está na igreja e não está tão livre, tão abençoado. O que fazer? Conta com os recursos de Deus, amém? O nosso Deus sempre tem recursos para que consigamos prosperar, crescer e encontrar o melhor para as nossas vidas. O grande problema do ser humano é o desespero. O moço aqui era abençoado, mas ele falou o seguinte: caiu. Em vez de ele falar com o profeta: me ajuda, ele falou: era emprestado. Tem gente que fica assim. Tem gente que enxerga o prejuízo, mas não enxerga a saída. Ele sentiu o prejuízo e lamentou. Nós precisamos parar de focar no prejuízo. Nós precisamos olhar para a possibilidade. Está ali, caiu na água, profeta de Deus, vamos resolver isso aqui, o Senhor pode. Você perdeu algo, clama ao Senhor. Tem pessoa que entra em pânico, entra em desespero e deixa de fazer aquilo que deveria. Quando passa por uma luta muito grande, a vida acaba. Tem pessoa que deixa a vida acabar. Tem pessoa que desiste de tudo. Tem hora que dá até vontade, mas não devemos fazê-lo. Quando a coisa estiver muito ruim, quando você sentir que o prejuízo é grande demais, olhe para os céus. Olhe para os céus, vai dar certo. Busque a Deus, creia no sobrenatural, espere o milagre, prossiga com fé. Uma coisa interessante, eu estou encerrando a palavra. O Abraão esperava o filho, ele queria ter filho, um filho dele, depois teve o Ismael, mas não era aquilo, ele queria ter um filho. Ele vai ficar 25 anos esperando uma grande promessa de Deus. Ele era muito abençoado. E teve um dia que ele estava na tenda, dentro da sua tenda, estava ali trancadinho na tenda e ele não queria sair. Sabe aquele dia que a pessoa não quer sair de casa? O Abraão estava nesse dia. Não queria sair, situação difícil. E Deus começou a falar com ele. Ele tinha muita comunhão, Deus começou a falar com ele. E quando Deus estava falando, ele falou: Senhor, o meu herdeiro é o moço que está aqui comigo, Eliezer Damasceno, ele é lá de Damasco, ele é o meu herdeiro. Aí Deus falou com ele assim: esse não será o teu herdeiro, você terá um herdeiro que eu prometi. Mas o Abraão estava lá dentro, desanimadíssimo,
fechado naquela tenda. A gente muitas vezes se fecha, entra dentro de casa, entra na nossa tenda e se fecha, e a gente não dá espaço para Deus operar. Aí Deus foi ali, tirou ele para fora, sai para fora. Estava assim à noite já, ele saiu da tenda, deve ter passado o dia na tenda, ele falou: olha para cima, conta as estrelas se você as pode contar, assim será a tua descendência. Se você for lá no Oriente, a descendência de Abraão é imensurável, incalculável. Ele saiu para lá e começou a olhar para os céus e ver estrelas. Irmãos, quando a coisa estiver difícil, vamos sair para fora e começar a contar estrelas. Olhe para cima, olhe para Deus, olhe para os céus. Quando teus recursos aqui da terra terminarem, quando você vê que não vai dar mais nada certo, conte com o extraordinário. Deus é o Deus do extraordinário. O ordinário a gente faz, o extraordinário Deus faz. O que você pode, você fará. O que você não pode, se você acreditar, Deus vai fazer. Olhe para cima e comece a contar estrelas. Saia da tua mesmice, saia do teu desânimo, saia dessa vida complicada e deixa Deus fazer o melhor no teu viver. Deus vai operar, Deus vai abençoar. Isso que está para acontecer na tua vida vai acontecer, ninguém poderá impedir. Há um Deus contigo, há um Deus de poder, há um Deus de maravilhas. Ele vai chegar na hora certa. Tem gente que tem um ditado: Deus tarda, mas não fala. Mentira, Deus chega na hora certa. E alguém um dia falou: está na Bíblia. Não está não, não está na Bíblia não. Deus chega na hora. Deus é longânimo, sim, mas Ele chega na hora, Ele não chega atrasado, amém? Pastor, estou esperando há muito tempo. Ele não vai chegar atrasado. Pastor, eu estou achando que Ele está atrasado. Não, você está achando, mas Ele não está. Ele vai chegar, Ele vai chegar. E Deus chega chegando mesmo. Quando Deus chega, resolve. Quando Deus abençoa, está abençoado. Conte com os recursos dos céus. Pare de confiar em si mesmo. Pare de confiar nos recursos da terra. Comece a contar com a ajuda de Deus. E a tua vida será boa, abençoada, diferenciada. Deus vai agir. Me canta as aias. Deus vai operar poderosamente. Conte com Deus e você vai conseguir conquistar muitos dos teus sonhos. Louvor, por favor. Creia no teu crescimento, creia nisso, creia, busque o teu crescimento. Tem gente que não crê, tem outros que até crê, mas não busca. Busque com toda a tua força e alcance o crescimento que você está sonhando. Alcance.